Deus é maravilhoso. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Lucas 9, versículo 18 a 22. Lucas, capítulo 9, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Acharam? Alguém precisa que eu espere um pouco? Lucas 9, 18, diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os de seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Versículo 20. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Versículo 21. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Amém. Só até aqui. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, traga, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Traga, Senhor, para nós aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, hoje. Que o Teu Espírito ministre a cada coração, Senhor, além das palavras que eu vou proferir, que o Teu Espírito ministre, ó Pai. Que seja assim nesta manhã, que seja uma manhã abençoada, como já foi, Senhor, durante o louvor, ó Pai, ou que seja uma manhã abençoada, Pai. Que nós possamos abrir os nossos corações e ouvir a Ti. Que seja assim, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Eu vou pedir para você de novo ler o versículo 22 comigo, porque Jesus ele faz uma síntese, né, do que seria a Páscoa. Ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Esse versículo aqui, ele resume. Jesus chegou e resumiu tudo. Jesus, ele entrou em Jerusalém já sabendo das coisas que iam acontecer, já sabendo do sofrimento, da rejeição, que ele seria morto e que ele ressuscitaria. Ele já sabia disso tudo. E ele fez por nós. Nós cantamos sempre, né, que por amor ele morreu por nós. E foi exatamente isso. Por amor, Jesus entrou em Jerusalém. Por amor, ele já estava sendo procurado, ele já estava sendo perseguido. Deus não permitiu, né, que ele fosse pego antes da hora. Ele só foi pego pelos homens quando Deus, permitiu. Então, assim como na nossa vida, se você tem a sua vida debaixo das mãos de Deus, debaixo do senhorio de Deus, Ele só toca em você quando Ele permite. E por isso nós temos que ser gratos por todas as coisas. Jesus fez assim. Ele só foi pego quando Deus permitiu. E aí eu vou trazer para você, né, dois símbolos, mas antes eu vou dizer que existem muitos símbolos da Páscoa. Existem os errados, né? Eu desculpa decepcionar você, mas o coelhinho não é um símbolo certo, tá? Me perdoe. O ovo de galinha pintada, quem sabia que em alguns lugares pinta-se o ovo na Páscoa? Pois é, ovo de galinha pintada também não está certo. O ovo, eu vou arriscar falar aqui, que eu não tenho certeza se é esse o nome. É algo parecido. Não vou arriscar não. Aquele ovo bonito lá da Rússia, que eles davam de presente. Não era Berger, é um nome parecido com esse, mas deixa para lá. Mas não é aquele também o símbolo, não é o ovo de chocolate e não é o peixe.
né? O peixe eles faziam, você sabe qual é a história do peixe? Quem sabe? Levanta a mão. Poucos sabem. O peixe, ele virou o símbolo, porque para os cristãos, né, que estavam sendo perseguidos, era um código. Então, quando um fazia um semicírculo e o outro pegava uma das pontas do semicírculo e fazia também, ficava um peixe, né, que em grego é uma palavra parecida, dizem, né, que eu não certifiquei, mas, se não me engano, é ixus, né? Então, tem alguma coisa a ver com Jesus, Nazareno, etc. Então, esse símbolo também não é um símbolo que deixou para nós. Jesus não deixou o símbolo do peixe, mas ele deixou alguns símbolos. Um deles é o pão, o outro é o vinho, a outra é a cruz, o cordeiro, porque ele se chamou, né, de cordeiro, e o outro é o sangue. Nessa manhã, eu quero enfatizar 2 desses símbolos, a cruz e o sangue. Não por coincidência, eu pedi para o Fabiano trazer, nesta manhã, especificamente, músicas que falassem desses 2 símbolos, e ele fez muito bem. Eu gostei muito das músicas que ele selecionou. Então, hoje nós vamos ver sobre esses 2 símbolos, e nós vamos começar pelo sangue. Eu queria que você abrisse o livro de Hebreus. Hebreus está lá no final do Novo Testamento. Está perto lá de João. Na verdade, está perto de Tiago. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Nós vamos ler 3 versículos. Hebreus capítulo 9. Se você não tem uma Bíblia, nós temos Bíblias para emprestar. Pega, por favor. Nós emprestamos algumas Bíblias. Hebreus capítulo 9. Se alguém estiver perto de alguém que está nos visitando, ajude a abrir a Bíblia. Hebreus 9, nós vamos ler os versículos 13 e 14 para começar. Então, Hebreus 9, versículo 13, diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, entenda exteriormente aqui, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Versículo 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sangue é um símbolo muito forte, muito poderoso. As pessoas falam, o sangue de Jesus ficou, infelizmente, né? Ele ficou de uma forma jocosa, né? Sendo falado na mídia, em alguns programas humorísticos, né? O sangue de Jesus tem poder, mas esse sangue tem um poder tremendo, o poder de salvar. Esses símbolos, né, tem para Jesus, e eu quero que você entenda, para Jesus, tanto o sangue quanto a cruz, eles têm um sentido para Jesus, ou uma consequência para Jesus, e outra para nós, os seres humanos. Para Jesus, o sangue simbolizou sofrimento e sacrifício. Assim como eles sacrificavam os animais, é isso que o autor está falando aqui de Hebreus, assim como eles sacrificavam os animais, e aquilo servia para exteriormente, né, santificar as pessoas, e entenda, por que é exteriormente? Porque, vocês sabem por que isso? Porque aquele sangue, na verdade, ele não foi o sangue que santificou. O sangue que santificou toda a humanidade, antes de Jesus, todos que nasceram, e depois de Jesus, todos que nasceram, foi o sangue de Jesus. Então, aquele era um sangue cerimonial que eles tinham que obedecer,
e fazendo aquilo pela fé, eles receberiam agora o benefício do sangue de Jesus. Mas era só um cerimonial. Mas esse sangue poderoso foi derramado, mas para Jesus ele simbolizou um sofrimento. Um pastor amigo meu falou que ele ia passar o filme A Paixão de Cristo. Quem viu A Paixão de Cristo? Viram? Levanta bem alta a mão quem achou forte o filme. Muito sangue. Saiba que aquilo é real. Foi exatamente daquele jeito. E foi feito um estudo, né? O filme, não sei se você sabe, mas eu acho que foi dirigido pelo Mel Gibson, ou produzido por ele, né? Não sei qual dos dois, ou talvez os dois. Mas eles estudaram, inclusive, como é que era o chicote. Não sei se vocês perceberam, ou se lembram no filme, que no chicote tinham 3 garrinhas que cravavam, e eles puxavam para arrebentar a carne. Não era só o bater, né? Existem chicotes que têm uma ponta de metal que bate, no que bate já, né, dilacera a carne. Eles tinham ganchos. Então aquilo ali é a realidade. O sangue, tem que controlar aqui. O sangue é muito forte, foi um sofrimento muito grande para Jesus, mas não para nós. O que foi para ele, para nós é diferente. O que foi para ele sofrimento e sacrifício, nos lavou e nos lava. Olha só que coisa maravilhosa. Para ele foi algo duro. Para nós traz o lavar. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E nós não podemos agora desprezar isso, esquecer isso, deixar de lembrar isso. Nos dias de ceia nós já lembramos isso, mas hoje é a Páscoa, você tem que lembrar também de todo o sofrimento que ele passou. E se entregou para esse sofrimento. Então ele sofreu, o sangue para ele era sofrimento e sacrifício, e ele se entregou para isso. E o sangue foi derramado por Jesus voluntariamente. Ele foi voluntário para sofrer por nós. Para os homens, é obrigatório. Pensa bem, olha aí o que eu estou trazendo para você, a imagem. Jesus foi voluntário e se sacrificou e derramou o seu sangue. Para os homens é obrigatório para receber a salvação. Se você não crer que o sangue de Jesus foi derramado por você, se você não crer que houve um sacrifício de Jesus por nós, você está fora. Então, o que para ele foi voluntário, para nós, para a nossa salvação, é obrigatório. Olha como os sentidos são diversos, ambíguos, né? Para Jesus é uma coisa, para nós é outra. Enquanto para ele é sofrimento, para nós é lavar os pecados, nos dar a vida eterna. Enquanto para ele foi voluntário, para nós é obrigatório. Se você não tiver lavado pelo sangue de Jesus, quando Jesus voltar, todos serão ressuscitados, é a palavra que diz isso, todos serão ressuscitados, e aqueles que tiverem a marca dele, que tiverem o sangue dele, sabe o que vai acontecer? Está escrito na palavra, se você quiser eu mostro. Os anjos dele vão pegar e levar até ele. Então, esse é o chamado arrebatamento, né? Então, sabe, nós precisamos crer nesse sangue e saber o que é esse sangue. Por que para nós é obrigatório? Porque está escrito na palavra que o salário do pecado é a morte. E o que nos livra da morte é o sangue dele. E diz assim, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como você adquire a vida eterna? Acreditando que ele morreu por nós. Só há uma chance para o ser humano, crer nisso. E o sangue que Jesus derramou em seu sacrifício tremendo, é como se curasse o nosso pecado. Você entende? Nós somos pecadores. E ele vem e cura. Ele passa por cima e limpa.
É isso que acontece. Quando ele faz isso, quando nós cremos nisso e permitimos que esse sangue seja derramado sobre nós, o sangue de Jesus, ele vai nos dar vida. Porque o salário do pecado é a morte. Se você tira e lava o pecado, se você cura esse pecado, se você cobre esse pecado, com o sangue dele, você automaticamente ganha o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Às vezes as pessoas ouvem as frases, né? E não conseguem entender, porque as frases são resumidas. Talvez você nunca tenha entendido na sua vida esse conceito simples. Por que o sangue de Jesus? Por que o sofrimento dele? Tem gente, né, como vocês, alguns aqui viram, acharam brutal aquilo que aconteceu. Foi brutal, mas foi brutal por nossa causa. Foi brutal porque precisava ser. E esse sangue, eu já ouvi uma vez evangelizando uma pessoa, aí a pessoa tinha uma dificuldade muito grande, né? São pais de um membro aqui da igreja, e ela tinha uma dificuldade muito grande. Como é que pode um pai mandar o filho para sofrer? É porque ele amava a nós também. Ele não deixou de amar o seu filho, mas ele amava a nós, e era a única solução. Não há outra solução, não há outro caminho, só essa solução, e por isso Deus permitiu isso. Então o sangue que foi sacrifício, sofrimento, angústia para Jesus, para nós é um caminho de paz com Deus. Abra em Hebreus, capítulo 10, você já está com a Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Acharam? Olha o que está escrito aqui, ó. 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele abriu um caminho de paz entre nós e Deus. Havia uma necessidade de punição. O salário do pecado quer dizer, havia uma necessidade de punição pelo pecado. Mas esse sangue abriu um caminho para nós chegarmos a Deus. É importante nós entendermos esse símbolo. É importante a gente não ficar iludido na Páscoa, querendo chocolate. Eu também quero. Eu vou sair daqui e vou no supermercado comprar um chocolate. No entanto, é só porque está todo mundo comendo que eu vou comer também. Porque para mim não é símbolo de nada o chocolate. É só uma oportunidade de eu comer sem a minha esposa reclamar. Que eu posso dizer, é Páscoa. Mas, gente, o símbolo, cruz e sangue, são os verdadeiros símbolos desse dia. E a cruz, ela simboliza também o caminho que Jesus, preste atenção nisso, escolheu caminhar. Ele escolheu caminhar, ele escolheu a cruz. E eu vou dizer para você que não era só profeticamente, não era só ele sabia, mas a cruz era um caminho que não é só para ele, é para nós. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então ele chegou e carregou a cruz na chamada Via Crucis, né? Que foi um percurso que ele percorreu. Parte ele carregou, parte José de Arimateia, tá certo? Simão Cirineu? José de Arimateia foi o do túmulo. Então Simão Cirineu, muito obrigado, carregou, né, com ele ou por ele a cruz um pedaço de caminho. Mas essa Via Crucis, esse caminho que ele fez, era também necessário. E foi, sabe, ele foi pendurado na própria cruz que ele carregou. Você sabe o que é isso? Ele carrega a cruz, ele é pendurado na cruz, ele escolhe isso. Então, ela era como o fim do caminho. E o fim do caminho, ouça você, para a vida torta que o ser humano tinha. E eu vou dizer mais, é o fim do caminho para a nossa vida torta. Tem que ser o fim do caminho para a nossa vida torta. Nós temos que crer nesse Jesus que morreu na cruz num dia
que é, né, chamado de Páscoa, passagem, né, do hebraico. Então, esse dia foi o fim do caminho para as nossas transgressões. Tem de ser o fim do caminho da morte eterna. Ele tem que ser para nós, assim como foi o fim do caminho de Jesus, que ele percorreu, ele levou a cruz, chegou, botaram a cruz no chão, aliás, antes pregaram ele, depois trouxeram junto ele na cruz. Esse caminho é o fim, tem que ser o fim da nossa vida torta. Tem que ser a nossa vida consertada. Tem que ser, a cruz tem que ser esse caminho. Sabe, ele tem que ser aquele caminho que ele fez, que foi o fim do caminho para ele, mais uma ambiguidade ou um duplo sentido, para ele uma coisa, para nós outra, porque para ele foi o fim do caminho, foi o fim dele como ser humano no corpo mortal, que depois disso ele já tinha corpo glorificado, né? Foi o fim do caminho para ele do sofrimento, ele não sofre mais, foi o fim do caminho para várias coisas para Jesus. E para nós é o início. Simboliza, representa restauração. O plano para nós começa ali, o dele terminou ali. O plano dele como homem termina ali, o nosso começa. E tem que ser assim, e a gente fica pensando, como eu falei, em ovo de Páscoa, em ovo de galinha, em ovo, que eu esqueci o nome lá do ovo russo, e a gente fica distraído. A gente não percebe aquilo que é a realidade. A realidade é uma humanidade restaurada a partir da cruz. Essa é a realidade. E aí você tem que prestar atenção. Como a cruz foi um caminho, não só uma profecia sobre a sua morte. Preste atenção que você vai ver como era um caminho, e não simplesmente eu sei que eu vou morrer na cruz. Não, era um caminho. Porque muito antes disso acontecer, muito antes, isso, eu vou falar para você, eu vou tomar como referência o Evangelho de Mateus. Isso acontece, a crucificação acontece no capítulo 27. No capítulo 10, Jesus já fala da cruz como um caminho. A gente não percebe, a gente associa a cruz dele, mas na verdade, a cruz já era um caminho, antes que ela fosse a morte dele. Então eu quero que você pegue Mateus capítulo 10 comigo. Mateus capítulo 10. Versículo 37 e 38. Olha o que está escrito. Preste atenção, ele só vai morrer muito tempo depois. Ele sabia da cruz, mas ele falava da cruz como se fosse um caminho para aqueles que nem sabiam que ele ia morrer na cruz, apesar de Isaías já ter falado e outros profetas, mas naquela hora os discípulos não estavam assimilando com isso. Mas olha o que ele fala no versículo 37. Diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Como assim toma a sua cruz? Ele não tinha ainda morrido, mas ele já está com esse símbolo como um caminho. Não foi só um caminho para ele, é um caminho para nós. Não foi só um caminho para ele, é um caminho para nós. É um caminho que nós temos que seguir, é um plano de Deus para a nossa vida pessoal. E nós temos que pensar nisso, não podemos ser distraídos. Um dia Jesus volta, e aí a gente tem que estar pronto. A gente não pode estar distraído, fazendo os nossos afazeres, como diz lá, né? Nós lemos semana passada aqui no estudo de manhã, que nós estamos continuando sobre o fim dos tempos, mas diz assim, e estarão todos como estavam quando, na época de Ló. Todos estavam fazendo suas coisas normais, do dia a dia, mas eles tinham que estar fazendo as coisas normais e atentas a Deus, e não estava assim.
Aí diz lá que veio fogo do céu, destruiu a cidade e os que estavam dentro, e assim será no final. Então, quando Jesus voltar, não vai ter chance, não vai ter uma segunda chance, não vai ter a chance de não botar número, não vai existir isso. A Bíblia diz que ele vai voltar de uma forma assim, imediatamente, quando ele voltar, ele retira os seus e vai descer o cajado, gente. E a gente não está prestando atenção. Um caminho que a gente tem que seguir, todos nós. Se eu não seguir esse caminho, eu posso ficar, preste atenção no que eu vou dizer. Eu hoje tenho 38 anos, se eu não me engano. Alguém faz as contas para mim? Eu tinha 14, estou com 53. Quem é bom, rápido aí? Ninguém fez a conta. Hein? 39 anos, então, eu sigo esse caminho. Né? Eu procuro seguir esse caminho. 39 anos. Se eu tiver 39 anos, e Jesus vier com 39 anos, e um dia, e nesse dia, eu estiver com a lamparina sem o óleo, se eu tiver, se eu não entrar para o banquete, se eu não estiver pronto para o banquete, é o que a Bíblia fala, eu vou ficar. Não adianta o que eu fiz. O meu passado, né, tem um filme que diz, o meu passado me condena, o meu passado não me absolve. Nós temos que seguir esse caminho e nos manter no caminho. Não interessa se na minha juventude eu fui fiel, se na minha juventude eu louvei a Deus, se eu tinha o coração aberto, se eu era um adorador de verdade, não interessa. Se porque eu me envolvi agora com a administração da igreja, e isso me fez o coração, né, ficar, fiquei administrativo e não estou tendo Jesus no coração, eu vou ficar. Vocês entenderam? Nem para mim, nem para o pastor Timóteo, nem para nenhum pregador, há isenção. Nós temos que ter, o caminho da cruz. E esse caminho da cruz é para todos nós, e nós temos que entender isso. E nós temos que viver isso. Então a cruz, Jesus já falava, muito antes dele ser morto, ele já falava disso. Já era o caminho para ele e para nós. E aí nós confirmamos isso em Mateus 16. Abra Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Acharam? Versículo 21 de Mateus. Nós vamos ler até o 25. Olha só. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, quantas igrejas estão pensando nas coisas dos homens, satisfazer os homens, em vez de satisfazer o que Deus quer, né? Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Ele não tinha ido para a cruz. Ele já estava de novo falando sobre caminho. Ele estava falando assim, escolha a mim. Escolha o caminho. O caminho é a cruz. O caminho é o que a cruz representa, o que Deus quer. E aí, nós agora temos de entender isso. Porque às vezes a gente vê as coisas, né, lê as coisas e percebe errado. Se você não quer perder a vida eterna, mantenha-se no caminho. Amém? Amém? E se eu estiver falando coisa para te agradar, estou dando uma dica. Você vem discretamente, não em público. Não se levante, pastor, está me agradando. Vem em particular e diz assim, pastor, eu não acho que o senhor está querendo agradar o povo com isso, não? Por exemplo, fazendo jantar. Não, é brincadeira, isso é só uma comunhão, né? Mas, sabe, nós somos humanos. Nós podemos
cair nesses erros, de querer agradar em vez de falar a palavra. Isso é uma coisa normal. O que a gente tem que fazer é estar atento. Você tem que estar atento. Você é a igreja, não sou só eu e o pastor Timóteo, não, e as nossas famílias. Não, você é a igreja. Você tem que estar atento. Orar por mim, orar por ele, orar pelos membros. Então, a gente tem que estar atento para ninguém sair do caminho. Essa é a ideia. Sabe, a cruz, entre outras coisas, você vai entender por que eu estou falando isso, ela mostra a humilhação e morte de Jesus. A cruz mostra isso. Mas, para nós, a cruz vazia, eu tinha um amigo, eu sempre repito isso, sempre que eu falo sobre a cruz vazia, ele dizia assim, olha, na sua casa você penduraria a arma que matou o seu pai ou seu filho, né? A ideia dele era essa, que ele não gostava de cruz. Só que a cruz vazia, ela é um símbolo. Na época eu era garoto, eu devia ter 15, 16 anos quando ele falou isso para mim. Eu não tinha, né, ainda a sabedoria para dizer para ele, não. A cruz vazia simboliza a ressurreição. Não só de Jesus, mas a nossa. Então, a mesma cruz que simboliza humilhação, porque é uma morte humilhante para o judeu, porque ele ficava nu, e só um paninho era a mesma coisa que estar nu para eles, né? Então, sabe, a mesma cruz que era humilhação e sofrimento e morte para nós, é a ressurreição não só de Jesus, mas a nossa. Isso é a cruz vazia. É a nossa ressurreição. Então, a cruz se confunde muito, né? E está correto, com a obra da cruz. O que Jesus fez? Ele fez a obra da cruz. O caminho finalizou na cruz. E hoje ela está vazia. Porque Jesus ressuscitou. E ela está vazia. E Jesus diz assim, ó, toma a sua cruz e siga-me. Faça o seu caminho, mas o teu caminho tem que ser em cima do caminho dele. O nosso caminho tem que ser assim. Então, como ele... Agora, preste atenção, porque as pessoas rejeitam a ideia de tome a sua cruz e siga-me. Eles pensam só na parte ruim, mas como ele, nós vamos passar sim por humilhação, vamos passar sim por sofrimento, talvez até por morte. Alguns hoje estão morrendo por causa da cruz. Isso, né, é o que simboliza a cruz, por causa da obra da cruz. Mas também tem um adendo que ninguém pensa. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A cruz representa para a gente vitória. Não a vitória monetária, financeira, status, nada disso. Representa vitória, como aquele que conseguiu ficar no caminho. A cruz eu vou sofrer, vou tomar pancada, vão tentar me tirar. Eu vou andando e as pessoas vão, dando paulada. Às vezes parentes vão dando paulada, tentando me tirar. Mas eu tenho que me manter. E se eu conseguir me manter, isso é vitória em Cristo Jesus. Não em coisas materiais, mas em Cristo Jesus, é a vida eterna. Sabe, o convite de Jesus de tomar a sua cruz é sempre visto só como sofrimento, né? É só isso. Até uma música que a gente cantou, eu fiquei observando, a ênfase sempre é sofrimento, é normal isso, né? Porque falta uma outra visão, falta entender que nós temos nela a vitória. Sabe, segue todos os meus passos, eu estou parodiando Jesus, segue todos os meus passos, a humilhação, a rejeição, a dor, a morte, ouça, eu vou repetir, segue os meus passos, a humilhação, a rejeição, a dor, a morte, e receba a vitória. Não deixe que alguma coisa te desvie. Se mantenha no caminho e receba a vitória. Seja persistente, seja bom, seja adorador, seja sincero, seja humilde e receba a vitória. E aqueles
E aqueles que fizerem isso vão ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém? O ápice da vida de Jesus, o ápice do plano de Deus foi a Páscoa. O ápice. Foi e é a Páscoa. Foi no passado histórico, é hoje o que representa a Páscoa. A Páscoa que libertou os judeus e que nos liberta até hoje. Nós temos essa possibilidade. E nesse dia, você precisa pensar sobre isso. O que Jesus fez? Ele veio para que a gente ganhasse ovo de Páscoa? Não. Ovos bonitos e coloridos? Não. Ele veio para nos dar vida. Por isso, começou-se a usar o símbolo do ovo como um renascimento. Por isso começou a dar ovo. O que poderia ser algo bom se degenerou. O que poderia ser uma lembrança boa acabou perdendo totalmente sentido. Né? Mas o início, né, e nem começaram com os cristãos, dizem que os povos mediterrâneos faziam isso, davam um presente o ovo, tipo para comemorar o nascimento, o renascimento da pessoa. Mas entenda, para nós não é isso, para nós é a ressurreição da nossa vida. Jesus disse, não, eu vou citar sem falar o autor, que eu esqueci quem é o autor da frase, tá? Mas está dito que não haverá segunda morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, pela primeira morte, a maioria vai passar e alguns, quando ele estiver vindo, não vão passar pela primeira morte. Mas a segunda morte, a morte eterna, o sofrimento eterno, nós não passaremos. E você precisa entender isso. Isso começa, talvez, na vida de alguém aqui, hoje. A transformação pode começar na vida de algumas pessoas aqui, hoje. Não vão ser as minhas palavras persuasivas, não. Mas o Espírito Santo já pode ter feito na sua vida. Tanto a necessidade de uma mudança total, no caso de você começar a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que trilhou o caminho que você tem que trilhar, como aqueles que hoje estão permitindo que coisas tirem do caminho. Às vezes decepções até com igreja, decepções com pessoas, às vezes ganâncias, às vezes desejos, e aí, sabe, as coisas estão te tirando do caminho, você não percebe ou percebe, acha que está tudo bem e que no dia vai dar tudo certo. Isso não é uma roleta russa, não faça da sua vida um jogo de roleta. Deixa eu ver se dá certo. Não faça isso. Tome a sua cruz. Você entendeu por que Jesus falou isso? Tome a sua cruz. Não se arrisque. Não deixe para depois. Faça hoje. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, abaixar as suas cabeças. Abaixar a cabeça garantia de que você não está olhando para ninguém, que todo mundo tenha liberdade. Por favor, abaixe suas cabeças. Eu creio que o Espírito Santo fala quando nós abrimos nosso coração. Eu creio que as pessoas precisam de muitas chances na vida. Às vezes demora muito tempo para a pessoa tomar uma decisão. Ela pensa 1000 vezes e deixa para depois. Eu vou dizer para você, você que nunca reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a chance de reconhecer Ele hoje. Você talvez nunca tenham te explicado o porquê do sangue, o porquê da cruz, o porquê de muitas coisas que hoje você ouviu, que isso tenha penetrado no seu coração e que isso faça diferença agora em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração antes, para que você sinta a presença de Deus de uma forma especial. E depois eu vou perguntar para você se você quer entregar
a sua vida para Jesus. Mas antes eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes, Senhor, aqueles que nunca, Senhor, decidiram por Ti, decidiram por, ó Pai, acreditar em Ti como Salvador, nunca entenderam, por isso não resolveram. Seja qual for o caso, Pai, seja aqueles que não perceberam e se afastaram, Senhor, seja qual for o caso, Senhor, permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha e toque de uma maneira especial nas vidas que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O Espírito Santo que flui em mim e flui em muitas pessoas que aqui estão, Pai, possa agora ser sentido, Senhor, de uma forma especial, Senhor, uma forma que as pessoas não vão ter como duvidar que foi o toque Teu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toca de uma forma especial em cada coração que se abrir, cada coração que resolver testar se Tu existes, Senhor, se Tu estás presente aqui, Pai. Toca em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu vou perguntar, ainda todos de olhos fechados, cabeça abaixados, eu vou perguntar se alguém deseja mudar o curso da sua vida de forma definitiva, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, ou de uma forma parcial, reconhece que está fazendo algo que está errado e precisa mudar o curso e voltar ao caminho. Eu vou pedir para você levantar sua mão em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Mais alguém? Amém. Pode abaixar quem já levantou. Amém. Mais alguém? Ô Senhor. Ô Pai, hoje é um dia de festa, Pai. É um dia de vitória, Pai. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas mudanças, Senhor, pelas decisões, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste, Senhor. E eu te peço, Senhor, que Tu venha sobre a vida de cada um desses, Senhor, e traga, Senhor, a força que eles precisam, Senhor, para serem encontrados, Pai, dentro dos Teus caminhos, Senhor, para serem encontrados, Senhor, dignos, Senhor, não porque mereçamos, ó Pai, mas porque estamos cobertos pelo Teu sangue. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque hoje é um dia de festa no céu, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que Tu fizeste nesta manhã, Pai. Te pedimos, Senhor, nos abençoa agora, Pai, que nós vamos, ó Pai, tomar a ceia nesse dia de comemoração especial, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Obrigado pela Tua morte, Jesus. Obrigado porque Tu ressuscitaste e nos levou junto, Pai, para a ressurreição, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Senhor, traz agora o Teu Espírito Santo, Pai, mostrando o que cada um tem que se arrepender. E eu vou pedir agora que você ore e peça perdão a Deus pelos seus pecados, para você poder participar da ceia. Você que já aceitou Jesus, você que não sabe, você hoje se levantou a sua mão, você está apto para
tomar a ceia. Se pela primeira vez você reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está apto para isso. O que você precisa agora é pedir perdão pelos seus pecados. E é isso que você vai ter oportunidade. Espírito Santo de Deus, você faça a sua oração para Deus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Nos limpa, nos purifica, Senhor. Que não seja apenas mais uma ceia, mas que seja a ceia, Senhor. Que seja, Senhor, a ceia de mudança de muitas vidas, Pai, que aqui estão, Pai. Mudança, Senhor, ó Pai, para entrar no seu caminho, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém, Pai. Amém. Você pode ficar de pé. Eu nunca lembro se nós temos essa música ou não. Foi na cruz, tem? Amém. Projeta aí. Eu vou pedir para o pastor Timóteo. Como cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecado. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos sejam abertos, e agora me alegro em sua